Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! De acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifique a seguinte expressão. P é igual a, abre parênteses, secante de x menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x mais cotangente de x, fecha parênteses. Bom, pessoal, nós vamos simplificar aqui a expressão P, que é igual a, abre parênteses, secante de x menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos o seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x, mais cotangente de x, fecha parênteses. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar as identidades trigonométricas para substituir os valores da secante de x, cossecante de x, tangente de x e cotangente de x. Então, P é igual a, abre parênteses, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Menos o cosseno de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Menos o seno de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, tangente de x, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Mais a cotangente de x, que é o inverso da tangente, ou seja, o cosseno de x sobre o seno de x. Fecha parênteses. Então, P é igual a, abre parênteses, 1 sobre o cosseno de x menos cosseno de x. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o cosseno de x é o denominador comum. Então, abre parênteses, sobre o cosseno de x. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1, vezes 1, 1. Menos, quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1, cosseno de x dividido por 1, cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 sobre o seno de x menos o seno de x. Novamente, nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o seno de x é o denominador comum. Então, sobre o seno de x, agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. O seno de x dividido pelo seno de x é 1, vezes 1, 1, menos, quando não tem nada embaixo, como se fosse 1, seno de x dividido por 1, seno de x vezes o seno de x, o seno ao quadrado de x, fecha parênteses, vezes, abre parênteses,
Seno de x sobre o cosseno de x mais o cosseno de x sobre o seno de x. Aqui nós temos uma soma envolvendo fração, onde o denominador comum será o cosseno de x vezes o seno de x. Então, sobre cosseno de x vezes o seno de x. Agora eu vou dividir pelo denominador. Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x, seno de x, vezes o seno de x, é o seno ao quadrado de x, mais cosseno de x vezes o seno de x dividido pelo seno de x, é o cosseno de x, vezes o cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x. Fecha parênteses. Então aqui, pessoal, P é igual, abre parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x, fecha parênteses. Aqui nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde, pessoal, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, observe que aqui eu tenho 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos isolar o seno de x. Seno ao quadrado de x, ele é igual a 1. O cosseno ao quadrado de x, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos o cosseno ao quadrado de x. Então, observe que 1 menos o cosseno ao quadrado de x é igual ao seno ao quadrado de x. Então, eu vou substituir aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de x. 1 menos o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x. Sobre o cosseno de x, vezes, abre parênteses, 1 menos seno ao quadrado de x sobre o seno de x. Novamente, nós vamos utilizar esta identidade trigonométrica. Como aqui eu tenho 1 menos seno ao quadrado de x, nós vamos isolar o cosseno ao quadrado de x. Então, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno ao quadrado de x, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos o seno ao quadrado de x. Então, observe que 1 menos o seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos substituir 1 menos seno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado de x, sobre o seno de x. Vezes, abre parênteses, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Observe, pessoal, na identidade trigonométrica, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1. Então, nós vamos substituir aqui o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, que é 1, sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Então, P é igual seno ao quadrado de x sobre o cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno de x vezes 1 sobre o cosseno de x vezes o seno de x. Então, aqui, pessoal, o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é o seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Vezes 1 é o seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Sobre, aqui nós temos o cosseno de x vezes o cosseno de x e o seno de x vezes o seno de x. Nós podemos já ajeitar e começar com o seno de x. Seno de x vezes o seno de x é o seno
ao quadrado de x vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x, que é o cosseno ao quadrado de x. Então, P é igual seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Portanto, pessoal, de acordo com as relações fundamentais da trigonometria, simplifique a seguinte expressão. P é igual a, abre parênteses, secante de x menos cosseno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, cossecante de x menos seno de x, fecha parênteses, vezes abre parênteses, tangente de x mais cotangente de x, fecha parênteses. P é igual a 1. Pessoal, para resolver essa questão é muito importante que você saiba as identidades trigonométricas. Secante de x, cossecante de x, tangente de x mais cotangente e a cotangente de x. E também essa identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É até bem simples de memorizar e é muito importante que você saiba, pois é preciso para resolver a questão e aparece aí em várias outras questões. Sem esse conhecimento você não consegue resolver a questão. Essa foi a questão